Olá, voltamos com mais um programa Com Fé é Possível. E você, como está? Encorajado? Animado para viver uma nova vida com Deus? O nosso desejo é que Deus abençoe poderosamente você e toda a sua família. As empresas que estão oportunizando esse programa são as seguintes: Boa Vista Equipamentos, Academias em Geral, Vienge Projetos de Engenharia e Arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual. E como apoiadores estão conosco Moda Vírus e Sebem Móveis. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Desde o início de tudo, nossa vida, a natureza, os planetas, toda a criação foi impactada com a presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e agindo sempre com o poder da palavra. Quando estudamos qualquer capítulo da história, vemos que ela aconteceu AC ou DC, antes de Cristo ou depois de Cristo. Jesus dividiu a história no meio, marcou um novo tempo, uma nova era. Hoje estamos em 2020 depois de Cristo. E isso é apenas uma fração do tempo, pois para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Todos nós, seres humanos, estamos inseridos dentro da eternidade. Como é isso? Nosso corpo pode sucumbir, alguém pode perder a vida num acidente, e independente da forma como nós partiremos da vida terrena, temos uma eternidade pela frente. Eu quero ler um versículo apenas, 2 Coríntios, capítulo 5, e o versículo 17 nos diz assim a palavra de Deus: Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Perceba que a Bíblia não está dizendo se alguém está numa igreja, se alguém está ajudando os pobres, se alguém tem uma religião. Não. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A vida de qualquer pessoa pode ser completamente transformada, e esse acontecimento só é possível através do poder de Cristo. Ele falou de 2 portas, uma larga, outra estreita. Jesus falou de 2 caminhos, um largo e outro estreito. E a Bíblia diz que existem somente 2 eternidades, uma com Deus e outra sem Deus. Uma eternidade no céu, preparado por Deus para todos aqueles que o amam, ou uma eternidade no inferno, preparado para o diabo e seus demônios e todos aqueles que rejeitam o amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Meus amigos, existe uma história de vida antes de Cristo e depois de Cristo. Em pleno século XXI, existem multidões que estão vivendo antes de Cristo, ou seja, uma vida sem Jesus, sem fé, sem fundamento de Deus. O grande engano do diabo é levar pessoas a pensarem que viver o cristianismo verdadeiro é quase que se isolar num mosteiro e não fazer mais nada na vida. Não é assim, não é assim. Essa nova vida que Cristo deseja liberar, envolver o teu dia a dia, é justamente você ser uma bênção no segmento da sociedade onde você vive, onde você interage com pessoas. Se você é professor, que seja uma bênção no ensino. Se é um médico, que seja um instrumento de Deus ao cuidar das pessoas. Se é um advogado, um juiz, que seja hábil em promover a justiça e cumprir sua missão. Convido você a viver a partir de hoje uma vida DC, depois de Cristo,
depois de você se encontrar com Cristo, que depois de você conhecer a verdade, tomar conhecimento do quanto Deus te ama e perdoa, toda a sua família terá mais motivação para viver, motivação para servir a Deus. Quero deixar registrado aqui que assim como a fé em Jesus está transformando vidas, curando pessoas, restaurando corações, a ação maligna, cheia de engano e mentiras, também avança para atrapalhar a pregação do Evangelho. Com todas as barbáries que estão acontecendo nos dias atuais, corremos sério risco sobre nossos direitos e liberdades individuais neste país, e ao contrário do que possam imaginar alguns, também há riscos quando o assunto é liberdade religiosa. Meus irmãos e amigos, quando os direitos de um são violados, acho que é hora de intervir e repensar o caso, principalmente quando isso tem relação com a liberdade de expressão. Entendo que não existe nada mais valioso do que as garantias constitucionais que asseguram nossa liberdade. Porém, pelo andar da carruagem, nem mesmo nossa Constituição tem valor garantido diante de uma corte aparelhada e tendenciosa. O chamado ativismo judicial, a meu ver, representa um grave risco ao Estado democrático de direito. Mais do que isso, temos a sensação de que forças do mal se uniram em torno de um propósito: acabar com a liberdade. A decisão monocrática ataca diretamente a liberdade de pensamento e expressão. Se a moda pega, um pastor ou qualquer outro líder religioso que opinar contra algum tema considerado negativo pelos ministros do Supremo poderá ser impedido de ter contas nas redes sociais. As redes sociais são, sim, o melhor instrumento que temos para espalhar as boas novas e confrontar ideologias perversas que tentam desconstruir o ensinamento cristão. Estão tentando censurar a pregação do Evangelho. Está observando os fatos? Uma tese sem respaldo legal e cheia de preconceitos tem como alvo os cristãos evangélicos e católicos. No entanto, a tese afeta a todos que carregam valores religiosos. Desde a primeira Constituição do Brasil, de 1824, a liberdade religiosa já era garantida. Qualquer violação desses direitos, por motivo de crença, vai contra a Constituição. Hoje falam que há um abuso do poder religioso, mas isso tem sim um objetivo principal. No meu entender, querem interferir no processo eleitoral, já que os cristãos têm ganhado cada vez mais importância política. O cristão tem seus valores fundamentados na Bíblia, única regra de fé e prática. Isso significa que não devemos respeitar as autoridades? Pelo contrário, a palavra de Deus traz diversos textos que reforçam a importância de nosso respeito e obediência pelas autoridades constituídas. Quando lemos em Romanos, capítulo 13, e a partir do verso 1, o texto nos diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Cabe aí a pergunta: quanto tempo para a censura alcançar o Evangelho? Se continuar com todas essas armações, logo veremos o Evangelho sendo censurado e criminalizado. Falo sobre esse assunto para que você que é cristão, ore, clame a Deus, para que tenhamos sempre nossos direitos guardados para vivermos o Evangelho do Senhor Jesus. Em que tempo você está vivendo?
antes ou depois de Cristo? Hoje em dia, poderíamos até provocar uma reflexão alterando o ACDC para uma vida antes do e uma vida depois do. Necessitamos ouvir o Evangelho todos os dias de nossas vidas. Uma dose diária da verdade do Evangelho não poderia ser mais oportuna do que agora. Sei que as coisas nos parecem loucas e um pouco angustiantes, mas isso faz com que seja o momento ideal para pararmos, respirarmos, criando um espaço para a contemplação. Contemplarmos o agir de Deus em nós. Precisamos nos firmar na fé, a fé que emana da palavra de Deus. Cada vez que você ouve uma pregação ou lê um texto da Bíblia, está gerando a fé verdadeira em seu coração. Se alguém olhar para a sua vida e talvez imaginar que está sob o castigo de Deus, podemos lembrar o preço que Cristo pagou na cruz. Embora nós mereçamos o julgamento de Deus, Jesus pagou a justa pena por nosso pecado. Nós devíamos, Ele pagou. Agora não estamos mais sob a ira de Deus, mas em vez disso, recebemos diariamente bênçãos imerecidas em Cristo. Pestilências são sintomas de um mundo caído e em decomposição. Pessoas que clamam pelo vindouro Salvador, mas não são punições pessoais para os cristãos. Quando você sentir a fragilidade e a vulnerabilidade de sua vida, pode descansar em Cristo. Ele é, com certeza, o nosso refúgio. Nunca esqueça que Jesus saiu triunfante da sepultura. Temos um Salvador ressuscitado que intercede por nós. Temos o Espírito Santo que habita em nós e um Pai Celestial que governa nossas vidas e a Igreja como um abrigo neste mundo. Por causa de Jesus, acordamos todos os dias para novas misericórdias. Podemos nos regozijar, quaisquer que sejam as circunstâncias. Em Deus, temos a promessa de um refúgio em meio à crise de hoje, bem como perseverança para o futuro. Quando somos tentados a nos sentirmos derrotados, podemos lembrar da compaixão do Salvador. Quando ficamos em casa, presos, impotentes, temerosos e economicamente desamparados, o Evangelho nos lembra que temos algo mais satisfatório do que nossa luta nervosa com a descrença. Temos um Salvador, aquele que é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Embora esse tempo esteja nos dando um duro golpe, o amor de Cristo jamais falha. Seu sangue cobre nossas incredulidades e sua compaixão oferece mais do que a nossa dúvida. Se essa pregação está tocando agora um coração que fomenta a solidão, podemos nos lembrar da promessa de Deus de jamais nos abandonar. Quando a ansiedade ameaça nossas mentes, o Evangelho nos liberta para levar nossos pensamentos a uma atitude de gratidão e louvor a Deus, porque Ele cuida de nós. Agora é um tempo de pensarmos no presente e não no passado. Podemos nos perguntar: o que devo fazer agora para agradar a Deus? E como pode esta experiência de vida contribuir para meu crescimento? Enquanto o isolamento revela o egoísmo de muitos, o Evangelho reestrutura nossas afeições. Através de Jesus,
podemos ser livres de uma vida completamente centrada em nós mesmos. Meus irmãos, essa fase que ninguém sonhava termos que atravessar revela a superficialidade do mundo. E com isso podemos nos alegrar, pois este mundo não é nosso lar. Às vezes ficamos enamorados nesta vida, nossas casas, carros, entretenimento. Uma doença aparece e muda todos os planos. Mas isso é bom, porque nossa estada aqui é apenas temporária. Não temos uma cidade permanente aqui, mas a obra consumada de Cristo nos garantiu um lugar com Deus para sempre. Quando chegarmos lá no céu, veremos que esse e todos os outros males foram manifestações de como Deus usou o seu amor aplicado em nossas vidas e tudo em cada situação promovendo a sua glória. Se você está cheio de questionamentos, quero dizer que Jesus não nos prometeu uma resposta para todas as perguntas, nem prometeu nos tirar do sofrimento, das tristezas e das dores da vida. No entanto, Jesus nos oferece algo eterno hoje. O conforto da realidade do Evangelho, em que Ele nos oferece seu amor e presença, seu descanso e refúgio, uma identidade segura e a certeza de suas promessas. Momentos como esse são difíceis, mas Jesus é maior e é nos momentos mais sombrios da vida que o Evangelho brilha mais. Que tua fé seja renovada nesse dia, levando você e sua família a decisões firmes em acreditar nesse Jesus, esse Jesus que eu creio e anuncio, pois é o Salvador que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Amém? Eu quero orar com você. Poderoso Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade em que aqui estamos meditando no Evangelho, na Tua Palavra. Quantas pessoas que estão vivendo antes de Cristo, antes de se encontrar contigo, Senhor, mas também milhares e milhares estão vivendo uma nova vida depois de Cristo, depois de terem ouvido a verdade, se arrependido de seus pecados e tomado uma decisão de viver uma nova vida. Através deste programa, eu oro agora repreendendo toda doença, toda crise, toda complicação. Se alguma pessoa que está acompanhando esse programa, querido Deus, está vivendo um momento do impossível, um momento em que ela não tem capacidade nem condições de resolver uma situação, eu rogo a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, traz agora uma resposta, uma experiência muito forte para essa pessoa, pois aquele que entrega o seu caminho ao Senhor, o Senhor cuida dessa pessoa. Nós repreendemos todas as dores emocionais, espirituais, toda afronta do diabo contra essa vida não prosperará, porque tem fé nesse coração, tem fé na vida dessa pessoa. Muito obrigado, Senhor, por cada resposta, por cada solução. Acima de tudo, te agradecemos pela vida eterna que o Senhor nos traz a todo aquele que em Ti confia, aquele que Te confessa como Salvador e Senhor. Eu oro feliz, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos o carinho de todos aqueles que nos acompanham todos os dias aqui na TV Erechim. Está aqui na tela algumas formas que você pode sim nos ajudar. Quem sabe você não tem tempo e nem conhecimento para poder pregar a palavra de Deus às pessoas, então nos ajude. Um depósito de qualquer valor estará nos ajudando em muito, para que toda a equipe do programa Com Fé é Possível possa avançar, continuar preparando cada programa
e assim alcançar uma palavra de Deus àquele que precisa. Também está aqui na tela o telefone para você entrar em contato conosco. E nesse momento eu quero agradecer o carinho de todos aqueles que têm manifestado como estão recebendo o programa Com Fé é Possível. Muito obrigado a todos. Contamos com a sua oração, contamos com o seu apoio. Também através desse telefone que está na tela, você pode pedir oração por sua vida, pelo seu casamento, por seus filhos, e nós estaremos orando. Temos uma equipe grande de pessoas que estão todos os dias orando por aqueles que precisam. Contem conosco. E também fica o nosso convite para você estar conosco no auditório da Igreja O Brasil para Cristo aqui em Erechim. O endereço está na tela. Rua Sidney Guerra 915, saída para Gaurama. Quais os dias? Todas as quintas, às 20 horas, e aos domingos temos 2 cultos, às 18 e às 19h30. E você será bem-vindo para juntos sermos abençoados por Deus. Nosso abraço carinhoso. Ótima semana para você. Muitas bênçãos é o nosso desejo e a nossa oração, porque com fé é possível. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Paulina, where you going to? A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.